Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Agosto passou a ser considerado o mês da primeira infância. O objetivo é promover ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até 6 anos de idade, incluindo as famílias. Mas por que é tão importante os cuidados com essa fase da vida? Como que isso influencia no desenvolvimento e no futuro das novas gerações? E mais, será que estamos longe de garantir proteção integral para as nossas crianças? O Contraplano está começando. Para conversar sobre os cuidados e a importância do desenvolvimento na primeira infância, recebemos a coordenadora estadual do programa Criança Feliz, Juliana Gomes Xavier, a especialista em políticas públicas para a primeira infância do Unicef, Annelise Tim, e a professora da UEMA, mestra em desenvolvimento humano, Heloísa Varão. Sejam bem-vindas. Eu queria começar com a pergunta que eu fiz no início do programa. Estamos cuidando bem das nossas crianças? Começando por você, Juliana. Eu acredito que no que tange ao cuidado, nós ainda estamos deixando muito a desejar. Eu estava conversando agora há pouco com as minhas colegas, né? Não é por falta de vontade, não é por falta de profissionais na área da primeira infância, mas de fato nós deixamos de cuidar a criança na sua totalidade, quando nós fazemos ações separadas, setorizadas. Annelise, qual é a maior dificuldade que a gente enfrenta quando está falando de primeira infância e de garantir esse cuidado integral? Sim, eu acredito também, a gente traz bastante nas nossas conversas e debates, né, que a gente tem aí uma variedade de infâncias, né, crianças vivendo diferentes realidades, então, com certeza a gente tem muitos desafios para aquelas, né, ou para aquelas famílias que têm menores oportunidades ou estão em situação de menor vulnerabilidade, ou não estão nas prioridades, muitas vezes, das políticas públicas, né, em áreas mais rurais, ou comunidades tradicionais, negras, indígenas. Então, eu acho que tem esse desafio de chegar em algumas crianças, em algumas infâncias, e eu acho que tem um desafio também muito importante hoje, contemporâneo, né, de como que a gente inclui a criança, né, no cotidiano, com as tarefas do dia a dia, com a questão da tecnologia, com a questão, né, e eu acho que isso é para crianças de todas as classes, digamos assim, né, como que a gente fortalece, e eu acho que muitas das ações vêm nesse sentido, esse vínculo da família com a criança e como que a sociedade também, né, governo, sociedade pode favorecer isso. Heloísa, quer complementar essa... Sim. Quando ela fala, as duas colegas aí, eu percebi a negligência que existe, os frágeis laços familiares, a convivência no lar. Aí você fala de várias infâncias. E eu acho que as políticas públicas precisam olhar para essas infâncias. É a infância do campo, é a quilombola, é a infância proletária, os filhos e filhas de trabalhadores. E isso aí repercute na escola também, na formulação de um currículo que atenda à diversidade. Porque de repente a gente tem um modelo de escola padronizada, que é uma escola que não é para essa infância, porque não trata das brincadeiras tradicionais, da realidade, do viver e do fazer dessas crianças. É como se fosse uma escola imposta para padronizar. E aí a gente vê muito bem a Base Nacional Comum Curricular, padronizando os livros didáticos também, e é como se aquela criança fosse fadada a se transformar, mas ela não é feliz, porque ninguém fala a linguagem dela, ninguém ouve o que ela quer dizer, as histórias que ela tem para contar, o faz de conta dessa criança, ela tem muito a falar das experiências vividas, até experiência de isolamento, de distanciamento familiar, de falta de limites e também de ludicidade. Então eu vejo assim, nós precisamos pensar nessas várias infâncias. São Luís é multifacetado, tem infâncias. Mas quando a gente vê a escola trabalhando como se fosse uma única criança, as características são as mesmas. A psicologia mostra
Mas há várias pedagogias que vêm mostrando outras infâncias. Por que não buscar? Então eu vejo assim que quando você fala da integração, para cuidar da criança integral, é preciso essa intersetorialidade, né? Como é que a saúde, como é que a nutrição, né? Sei lá, como é que a educação, o turismo, o esporte estão vendo essa criança? Quais são as políticas traçadas para a formação integral? E você falou muito bem do aspecto cognitivo, social, mas tem um outro aspecto que é muito importante, o emocional. Como andam as emoções das crianças? Quem para escutá-las? Quem para ouvi-las? E isso é muito importante, que a escola esteja atenta, que a família esteja atenta. Ela falava de uma situação e que às vezes a sua área de assistência está aqui numa casa e a saúde, os agentes comunitários estão atuando naquela mesma residência, mas não conversam. Eu digo, como poderia maximizar isso se houvesse esse entrosamento? Então, às vezes, o entrosamento é mais individual, né, do que institucional. E eu acho que na hora de elaborar um plano municipal da primeira infância, a gente tinha que conversar mais todas as instituições para traçar caminhos onde se pudesse cooperativamente olhar essa criança que está aí. Eu ainda digo, muito abandonada, né? Muito abandonada. Que é uma forma da gente estar tratando isso com uma diversidade de atores, seja do governo, do Estado, né? A Juliana faz parte da SEDES, né? Que existem outras secretarias que também trabalham com essa mesma temática, mas também seja com uma organização internacional que representa como se fosse da sociedade civil também, seja como a academia, como pesquisadores que estão fazendo. Como é que se dá esse diálogo? Como é que tem acontecido, ou se tem acontecido esse diálogo quando se trata da primeira infância? Essa mobilização, por exemplo, quando se coloca um mês para ser o agosto, o mês da primeira infância, o que eu percebi ao longo desse mês é que houve muitas atividades ou muitos encontros nesse sentido, né? Alguém gostaria de responder? Eu queria só, na Universidade Estadual do Maranhão, desde 2018, a gente coordena um projeto, de um programa Acolher. Então foi aberto um edital para vários cursos apresentarem projetos. Nós da pedagogia, eu coordeno um que é justamente Com Licença, Eu Sou Criança, formando para cuidar e educar. É um projeto de formação de professores. Como na universidade, ali no entorno tem muitas escolas comunitárias, a gente priorizou as escolas, os professores dessas escolas. Então nós estamos desde 2018 fazendo esse trabalho, visitando a escola, mas fazendo oficinas, disponibilizando alunos para ir contar história, para ir trabalhar brincadeiras, para resgatar as brincadeiras tradicionais. Mas a gente percebe que os muros da universidade precisam ser quebrados, porque não adianta estudar aqui na sala tanta teoria se você não conhece a criança que está ali para além daquele muro, né? Para além das grades, as crianças da penitenciária que estão lá acompanhando as mães, né? Crianças de 2, 3 anos, quem está pensando nelas? Então eu vejo assim que esses projetos de extensão, quando eu olho a universidade, é um campo vasto para que você desenvolva projetos junto à comunidade. Já tivemos um momento de trabalharmos com a Unicef, né, um programa de formação, de capacitação. Mas eu digo assim, essas conversas, essas parcerias, elas fortalecem muito a ação da universidade, a ação do Unicef, a ação da Secretaria de Assistência, né? Então eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais esse entrosamento, né? Verdade. A gente vê que todos nós estamos em prol de um único objetivo, que é o desenvolvimento da criança, especificamente na primeira infância. Algumas falas que a senhora fala da academia, né, da universidade, ela vem complementar com o trabalho que a gente já faz dentro da assistência, porque no programa Criança Feliz, nós estamos trabalhando o desenvolvimento da criança através dos estímulos. Brincadeiras que sejam direcionadas, que vai desenvolver o motor, o cognitivo, o socioemocional, porque aquela família ela não tem a cultura de acolher aquela criança, de olhar no olho daquela criança, dizer você é importante, você é especial, você é lindo. O que a gente vê na maioria das vezes? São famílias que estão na pobreza e na extrema pobreza, infelizmente cansadas, estressadas da vida que já vem levando e não tem aquela atenção, aquele olhar para aquela
porque aquela criança naquele momento tão importante da vida. Então, também o desenvolvimento socioemocional, ele é muito importante. Envolver a família, dizer, olha para sua criança, abraça, diga que ama. Nós temos relato de mães que falam assim, eu tenho vergonha de dizer que amo o meu filho, porque eu nunca ouvi isso do meu pai. E a gente, o visitador, que é aquele agente que está diretamente na casa, fala que ama. Quando ela for fazer uma brincadeira e ela acertar, bate palma, aplaude. Aquilo já gera um vínculo, a criança se empolga, abraça, então ela se desenvolve mais seguro. Nós podemos ver hoje na sociedade quantos adultos são pessoas incríveis que têm capacidade enorme, mas não acreditam em si mesmo. Por quê? Porque não foi investido na primeira infância. Porque não teve aquele vínculo, né, o vínculo socioafetivo com os pais ou com aquele cuidador, né? Porque existem vários formatos de família, não vamos falar só pai e mãe, mas às vezes o cuidador principal pode ser a própria avó, pode ser o vizinho, pode ser o tio, um irmão mais velho, enfim. Então acho que nós estamos trabalhando muito bem, cada um no seu setor, mas se a gente se integrasse, a gente olhar a primeira infância e a criança como um ser não setorizado, mas um ser múltiplo e indivisível. Nelise, você falou da questão da vulnerabilidade, né? Que talvez seja essas crianças que precisam de um cuidado maior, né? E como que a gente pode pensar numa primeira infância com cuidado, quando a gente vê números como o Brasil ter voltado, por exemplo, ao mapa da fome, numa situação de extrema pobreza maior do que era há 6, 7 anos, né? Isso torna muito mais difícil, muito mais complexo a gente estar discutindo isso? Sim, com certeza. O trabalho com a primeira infância, né, como já foi colocado aqui, ele exige esse esforço intersetorial, né? Porque além da criança, a criança ela chega ao mundo, mas ela precisa dessa mediação, né, humana, da família, dos pais, da sociedade. E esses adultos precisam ter condições, né? Precisam estar incluídos na sociedade para conseguir dar conta desse papel também, né? Então, é o que a gente traz muito, né? Agora, falando um pouco sobre também maneiras que o Unicef busca apoiar, né? Articulando todos os setores, seja secretarias governamentais, de municípios, estados, federais, universidades também, e agora reconheço que a gente precisa fortalecer um pouco mais, né, esse vínculo, mas ele é muito importante também. E para que dê conta disso, né? Então, no fomento, por exemplo, aos planos municipais da primeira infância, né, que é uma linha de ação pelo Unicef, pelo selo Unicef, no Maranhão a gente tem um cenário muito oportuno, né? Mais de 180 municípios entregaram seus planos municipais para a primeira infância. E nesse processo de incentivo, de fomento, de elaboração, a gente estimulou que o maior número de secretarias possíveis no município deveria estar presente, né? A gente vê muito presente saúde, educação, assistência, que são fundamentais, mas a gente precisa também ter associado trabalho e renda, Ministério das Cidades, agricultura, né? Considerando as áreas mais rurais que trabalham a questão da agricultura familiar, obras, né, água, saneamento, que é um ponto também muito importante para a saúde das crianças. Então, ele precisa mesmo ser uma discussão ampla e nos territórios, né, eu acho que é importante avançar nessa setorialidade ou garantir esses espaços de conversa para que se possa trazer essas questões, essas lacunas, né, que estão acontecendo no território, para a secretaria, que pode apoiar, né, em algum sentido, seja na questão da renda ou na questão do trabalho, né? A assistência também trabalha com essa ponte, né? Mas é algo que precisa ser trabalhado intersetorialmente e os projetos, os programas e ações que têm essa abordagem mais ampla, eles têm chance de ter mais sucesso, né? Bom, a gente está chegando no final do primeiro bloco, mas eu queria já deixar uma pergunta para o nosso segundo bloco. Começando por você, Luísa, por que você fala que a primeira infância talvez seja a fase de maior desenvolvimento, né, da pessoa? O que leva a entender isso, né? Ou uma das fases mais importantes para o desenvolvimento? Mas você responde no segundo bloco, tá bom? Chegamos ao fim desse primeiro bloco do programa Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia. No programa de hoje, estamos conversando sobre os cuidados e a importância do desenvolvimento na primeira infância. Eu lancei uma pergunta no final do primeiro bloco.
para que se fale assim, por que essa fase é tão importante para o desenvolvimento do ser humano? A primeira infância é considerada a fase onde a criança mais aprende. De 0 a 6 anos, a neurociência diz que ali a gente decide quem vai ser aquele adulto. Por quê? Porque todas as conexões cerebrais, né, as capacidades que ela aprende para a vida inteira. É nessa fase que ela aprende a andar, a falar, a amar, a querer bem. E isso ele usa para a vida inteira. E daí a gente vê a importância do cuidado, da nutrição, do afeto, da segurança, porque isso são fatores de proteção. A gente fala tanto na proteção, né, proteger, cuidar dessa criança, mas aí como é que vai os laços afetivos, como é que vai a alimentação saudável para essa criança e o desenvolvimento da aprendizagem que decorre de tudo isso, porque há outros fatores de risco que são terríveis e fazem o efeito contrário, a violência doméstica, né? A exploração dessa criança, a negligência, ninguém escuta, ninguém dá ouvido, e ninguém acolhe, ninguém abraça, ninguém diz eu te amo, né? E como isso é importante. Então esses fatores de risco, eles interferem no desenvolvimento, inclusive da aprendizagem, porque a baixa autoestima da criança impede que ela avance, porque ela não acredita em si. Você citou que quantos adultos estão aí com um potencial imenso, mas não acredita na sua capacidade. Pode buscar a infância, né, a infância que existe nele, que a gente vai encontrar ali o problema. Aí você vê, esse desenvolvimento que é cognitivo, é afetivo, é motor, é social, é emocional, é dessa faixa de 0 a 6 anos que se estabelece todas as possibilidades, né, de desenvolver essa criança integralmente. E a gente vê a educação infantil, que é voltada para essa etapa da vida, a finalidade é promover o desenvolvimento integral da criança. E a gente tem alertado muitos professores porque eles ficam muito mobilizados e até pressionados a escolarizar a criança. É tanto que quando a gente pergunta, e as atividades? Ah, não, tem que escrever, tem que registrar. E brincar, e contar uma história, e pintar, e desenhar, e analisar uma obra de arte. E a gente vê que há essa dificuldade, por quê? Há todo um direcionamento para a preparação para o ensino fundamental. Mas a finalidade da educação infantil está no artigo 29 do LDB. É promover o desenvolvimento integral. E isso é um compromisso muito grande. O que eu estou fazendo para promover o desenvolvimento social, emocional, cognitivo dessa criança? As brincadeiras favorecem a cognição. Aí você falou na intencionalidade. Desde que o professor saiba qual é a intenção desse jogo, é desenvolver equilíbrio, é lateralidade, é rapidez de direção, é saber perder e ganhar, é cooperação, é trabalhar em grupo, né? Porque ele precisa e é o professor que decide. Eu coloco muito essa responsabilidade quando eu converso com os professores de educação infantil sobre o que eles dizem ou o que eles calam. Porque às vezes fazer um gesto de carinho ou fazer um elogio, não vou elogiar porque senão fica isso e aquilo. Aí a gente sabe que como o elogio é importante para você começar a confiar. E se tu elogia o desenho do seu aluno, a forma como ele conta a história, às vezes não escreve bem, mas ele desenha tão bem. Vamos dar vez e voz para ele mostrar o que ele faz, o que é forte nele. Então o desenvolvimento da criança, eu digo assim, toda essa raiz está na primeira infância. E aí a gente vê uma grande lacuna. Os profissionais designados para atuar com essas crianças, às vezes é aquele professor que já está, não deu certo em nenhum lugar, vai lá para a pré-escola, vai para a creche, porque lá ele vai, tá? Quando precisa ser os profissionais mais bem preparados. Porque eles vão deixar marcas, vão deixar digitais, né, naquela criança. E eu ouvia naquele filme O Começo da Vida, um cientista dizendo o seguinte: se mudarmos o começo da história, nós mudaremos a história. E o começo está na primeira infância, que lá no ventre, quando você fala, acariciar a barriga, conversar com o bebê, com o irmãozinho que vai nascer. A sociedade, mas ficou no canto. Né? Às vezes a mãe, fulano ficou no canto, agora... E isso vai gerando o quê? Um sentimento terrível contra aquele bebê que vai nascer. Porque ele vai tirar o meu lugar
Quando deveria dizer, olha, vamos acolher, como é que vamos fazer? Eu digo, tem uma série de posturas, de atitudes, que às vezes a gente nem percebe o mal que pode fazer. Deixa eu colocar a Juliana aqui, porque a senhora tocou em 2 pontos que eu queria entender também como é que se dá, Sim. até por esse trabalho que é desenvolvido pela SEDES, pela Criança Feliz, né? Primeiro, o direito de brincar, né? Que eu sei que é uma das linhas de atuação também do Unicef, né? Esse direito de brincar, vocês falavam antes do programa começar, na questão muitas vezes de identificar o que é a brincadeira que se tem dentro da região, né? Como é que é feito isso? Que repercussão se tem dentro desse contexto de trabalho, né? A outra questão que foi levantada é na questão da formação, né? Há uma preocupação com a formação dessas pessoas que estão trabalhando nessa ponta com essas crianças, com essas famílias? Perfeito. Nós costumamos falar, né, que brincadeira é a atividade mais séria da criança. A criança, ela aprende através do brincar. E especificamente no programa Criança Feliz, nós temos os visitadores, que são pessoas de nível médio, que vão estar na casa trabalhando diretamente com essas crianças. Mas existe uma série de formações para esse profissional. Nós fazemos uma formação primeiro de 40 horas, chamado Guia de Visita Domiciliar, onde ele vai entender que família é essa, que contexto é esse que ele está inserido, e o método de cuidados e desenvolvimento da criança, que foi até cedido pela Unicef, que é o método CDC. Através desse método, o visitador vai entender que a brincadeira ou a atividade ela é direcionada. E aí ele vai observar o contexto daquela criança, entendendo que cada criança é uma criança, cada criança tem o seu tempo, não existe criança no tempo atrasado. Então ele vai observar que uma criança, provavelmente ela tem a dificuldade motora, né, de pegar esse copo. Então ele vai desenvolver uma atividade lúdica, que ele goste, que atraia ele, por exemplo... Posso dar um exemplo? Pode, de uma claro. das atividades do Criança Feliz? Pega-se aqueles potes que toda mãe tem em cozinha e as tampas. Então, a criança, por cores. Tupperwares, né? As Tupperwares, se for aquelas mães mais... Mas as Tupperwares. Tem uma vasilha vermelha, uma azul e uma amarela. Coloca-se as tampas. O visitador vai orientar, não é o visitador que faz. Nós vamos orientar a família a fazer essa atividade com a criança, porque a maioria das famílias não tem esse tempo de qualidade com essa criança. Então, a gente fala cuidador, ou mãe, pai, avó, orienta a sua criança a encaixar as tampas de acordo com as cores da vasilha. Então, a criança pega a tampa amarela e coloca na amarela. E aí a gente já orienta aquele cuidador a dizer parabéns, bata, e a criança fica empolgada, extasiada, e ela quer encaixar. E ali a gente vai desenvolvendo aquela criança através de algo que aparentemente parece ser pequeno, mas não é. Ali ele está desenvolvendo um motor, o cognitivo, porque ele está raciocinando as cores, e o socioafetivo, porque os pais vão bater palma, vão acolher, ele vai se sentir valorizado. Se divertindo, né? E se divertindo. Então esse é o nosso papel. Mas a gente entende que a criança, nas suas múltiplas dimensões, ela vai muito para além disso. O visitador, ele faz muito bem o seu papel nessa questão da orientação dos estímulos. Mas a gente vai ver uma criança que está ali com ausência de renda na família, uma criança que está sofrendo violência, negligência, falta de acesso à creche ou falta de acesso à saúde. Então, o que a gente faz com essas demandas? A gente fecha os olhos. Infelizmente, o que tem acontecido? Nós temos direcionado a nossa ação só aquilo que nos cabe, enquanto a proteção e o desenvolvimento da criança é integral e integrada. Quando eu falo integrada, eu chamo os demais atores para poder vir atuar naquela parte que não faz parte, né, daquele setor ali da assistência social. Annelise, eu sei que o direito de brincar é uma das linhas, mas eu queria pegar por um aspecto que a Juliana comentou, que é essa dificuldade muitas vezes de tempo que os pais têm para brincar com as crianças e levar a uma questão que você já colocou no bloco anterior, que é a tecnologia, né? Especialmente os celulares, tablets, e que muitas vezes não se tem esse trabalho, né, de utilização por parte das crianças. Há uma preocupação nessa exposição, talvez desmedida, né, de tecnologia para as crianças, não o uso da tecnologia, que ela pode se dar de forma comedida, trabalhada, muitas vezes orientada. Mas muitas vezes é o passatempo para o pai e a mãe que não tem tempo, não conseguem dedicar um tempo para brincar com essa criança. A questão, né, do uso de telas muito prolongado, né, é que a criança nessa fase, e na verdade o ser humano como um todo, precisa de momentos de interatividade, né? A tela
ela coloca a criança numa posição muito passiva, né, de estar ali recebendo conteúdo, enfim, é divertido para a criança e tudo mais, mas o que é muito importante nessa fase do desenvolvimento é o diálogo, né, com a criança, é a apresentação do mundo, é ir construindo com a criança relações e percepções do mundo. Então essa é uma questão muito delicada mesmo, que a gente deve procurar não fazer o uso excessivo dela. Mas a resposta para isso, do como, realmente é bem desafiadora, assim, né, com os pais, com as outras tarefas no dia a dia. O que a gente costuma estimular é que colocar para os pais que a criança, né, e isso acontece em outras culturas talvez, mas da criança fazer parte daquele cotidiano e acompanhar às vezes os pais nos momentos que ele está, né? E como ela falou dos objetos e geralmente a criança também tem um potencial muito curioso e criativo nessa fase, né? Então, para estimular isso e a criança por si vai construindo, né, materiais simples em que ela vai ali construindo uma história ou ela vai explorando, né, podem funcionar e podem estar ali no momento que às vezes a mãe está fazendo alguma coisa e ela está com a criança ali perto. E aí a gente entende também que tem crianças e crianças, né? Tem crianças que vão demandar maior atenção ou que essa relação seja mais dinâmica, que ofereça um maior número de atividades ali em menor tempo, ou crianças que ficam, né, por um tempo ali por mais tempo e não precisa tanto dessa dinamicidade. É claro que ela estimula, mas também cada criança tem um pouco, né, do seu jeito, do seu ritmo, mas são talvez possibilidades. A gente falou do direito podem de brincar, ajudar. eu sei que é uma linha do Unicef. Como é que isso tem sido estimulado pelo Unicef até junto a organizações, a prefeituras? Sim, é um tema que é transversal, né? Como o Unicef tem algumas linhas de trabalho dentro da saúde, como a professora falou, né? A questão da nutrição, inclusive da imunização também tem sido um foco bem importante nosso, né? Houve uma queda das coberturas vacinais e a gente está estimulando a se ter ações para melhorar isso, e tudo entra ali, a ludicidade inclusive pode ajudar, né, dependendo das atividades que forem feitas no serviço de saúde, podem ajudar nessa questão. Na educação, então, também pelo selo Unicef, né, uma das coisas que a gente estimula é práticas de qualidade na educação infantil, né, de acordo com os direitos da criança, de aprendizagem, de participação, de se expressar. E então a gente tem também pelo selo, né, e faz formações que ajudem os profissionais a pensar, né, nessas práticas. Inclusive acho que vale colocar aqui, tem um site que o Unicef ajudou a construir, né, que elaborou, que é o Deixa Que Eu Conto. É uma série de podcasts que tem histórias, né, para as crianças, sobre contação de histórias, e é muito interessante porque eles têm histórias relacionadas às diferentes infâncias, então a cultura afro-brasileira, as culturas regionais do Brasil, né, Norte, Nordeste, Sul, crianças com deficiências, né, também, e então o Unicef busca trazer materiais nesse sentido, né, que possam apoiar, além de estratégias de incidência mesmo nas gestões municipais, para que os coordenadores das redes municipais e os coordenadores pedagógicos, os professores também reflitam sobre isso e melhorem as suas práticas nesse sentido, né? E na questão da proteção social também, a gente também fortalece, né, Juliana? A gente tá sempre junto em algumas ações, em algumas formações, que trabalhem justamente a prevenção da violência por esse viés da promoção da parentalidade, né? E isso também inclui se trabalhar as brincadeiras e proporcionar esses momentos para as crianças e para as famílias, né? Perfeito. Bom, a gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia.
Hoje discutindo os cuidados e a importância do desenvolvimento na primeira infância. As nossas convidadas, a coordenadora estadual do programa Criança Feliz, Juliana Gomes Xavier, a especialista em políticas públicas para a primeira infância do Unicef, Annelise Tim, e a professora da UEMA, mestra em desenvolvimento humano, Heloísa Varão. Geralmente, quando a gente pensa na construção de uma política pública para algum segmento da sociedade, a gente pensa em ouvir aquele segmento, né? Porque como que a gente vai construir se a gente não escutar deles quais são as necessidades, quais são o que eles pensam, né? É possível fazer isso com a primeira infância, já que de 0 a 6 anos, muita gente pode olhar assim, não, é difícil para eles expressarem aquilo que eles pensam? Heloísa? É possível, sim, por meio das múltiplas linguagens, né? A criança, ela se expressa muito bem por meio do desenho. Aí eu vejo a responsabilidade de quem está elaborando a política ou dos órgãos envolvidos para essa escuta mais sensível, né? Por exemplo, quando você visita uma residência, com certeza você vai captar muitas histórias, né? E você pode registrar isso. Eu acho que a gente precisa registrar mais aquilo que a gente percebe, que a gente observa. Eu lembro eu chegando numa creche, era Dia dos Pais, ano passado, e tinha um garoto brincando com toda a louça de cozinha. Eu me aproximei, ele estava na sala, eu disse assim, Ezaf, o nome dele. Ezaf, tu vai ajudar a mamãe a fazer a comida. Eu disse, não, eu sou um grande mestre de cozinha, um masterchef. Aí eu digo, pois eu quero comprar, eu quero... E aí, é lanchonete? O que ele disse? Não, aqui é um bistrô. Digo, e o que você oferece? Aí ele foi dizer, suco disso, daquilo. Aquilo ali eu já estava percebendo o universo desse menino. Nessa hora entra uma menina e diz assim, eu também sei fazer chá, porque ele falou de chás. Chá de maçã e tal, ele dizia tudo. Aí ela chega, quer participar, né? Ele disse, eu também sei fazer chá. Eu digo, qual é o chá que você pode fazer que eu também quero comprar? Aí ela disse justamente, erva cidreira para acalmar a minha avó e boldo para meu pai que bebe muito. Aí a gente já percebe também qual o universo familiar. Aí eu fui conversar com a professora. Quem é o Ezaf? Quem é a Sofia? Aí ela vai me dizer, Sofia morava... Aí, gente, as histórias de vida que trazem uma característica social. Aí eu digo, professora, nessa hora, faz de conta que ele é o masterchef, você tem que ir ao mundo dele. E isso é uma dificuldade do adulto. Adulto pai, mãe, adulto professor, o mediador, o visitador. Chegar e ir até o mundo dessa criança. Porque se você senta com ele, vai brincar com ele, e você perde, você está ensinando ele que não é por você ser adulto que vai sempre ganhar. E nem também perdeu, acabou a vida. Diga assim, nessa interação, é muito forte você perceber, você conhecer. Aí quando eu vejo assim, política em prol disso e disso, desenvolvimento, aí eu vejo a legislação, é lei para todo lado. O Brasil tem muito uma legislação de proteção, de amparo à criança, mas precisa sair do papel. E às vezes não sai porque não se conhece o universo dessas infâncias. Aí, né, a gente trabalha muito com escola comunitária e uma discussão muito forte. O currículo não contempla a realidade. Aí a gente vem falar das pedagogias críticas, que favorecem você compreender a realidade, problematizar para transformá-la. Aí vem a contribuição de Paulo Freire, de Saviani, e a gente vai mostrando, não é só você pegar o que está posto bonito ali, mas que não sai do papel. Quem são essas crianças? Vamos escutar. E é possível, sim, através do desenho, através da escuta das histórias, do registro. Se lá na secretaria, eu sei que você deve ter portfólio, sim, deve ter relatórios, aquilo ali já vai trazer uma série de informações que vem delimitar o universo das crianças lá do Itaquibacanga, a diferença para as crianças lá da Vila Luizão, lá da vila, sabe? Porque aí, como é que essas crianças vivem, como elas se organizam para brincar, de que elas brincam. Eu vejo na Cidade Olímpica. Eu começo olhando o nome dos comércios. Viana, Casa de Material Penal. Vai dizer aqui, tá? Os municípios todos representados. Mas eu olho umas crianças pulando corda e meninas de 8, 10 anos.
E eu paro, gente, eu nunca mais tinha olhado crianças pulando corda, criança aqui uma da outra e se juntando para brincar de roda. Mas a escola não favorece isso. As brincadeiras, né? E Brinquedos cantados. Aí só aqui falando do direito do brincar, a lei municipal, através, a UMEP fez aí um movimento com a aliança e com a prefeitura, com a Câmara, e saiu a lei municipal da Semana do Brincar. Aqui em São Luís, que já foi aprovado ano passado, já tem vários municípios, e eu acho que a gente tem que incorporar cada vez mais. Isso é um plano mesmo de municipal mesmo, de atendimento à primeira infância, mas que tem um monitoramento. Porque precisa alguém estar cobrando. Como é que está isso? A meta é essa, e quem está fazendo isso? E aí eu acho que tem um outro aspecto também, de você pensar nos espaços, né? A gente falou no brincar, mas também qual a necessidade que muitas vezes essas comunidades que estão mais afastadas das regiões centrais, litorâneas, que espaços que elas têm muitas vezes público para garantir também esse direito de brincar, não só dentro de casa, mas também nas praças. Juliana, o governo do estado, através da SED, realizou um evento esse mês sobre primeira infância. É também um marco para a discussão dentro do estado sobre esse tema? No início desse mês de agosto, né, no dia 4, nós realizamos a abertura da campanha estadual pela primeira infância. E o título era Primeira Infância do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e as múltiplas infâncias no estado do Maranhão. Porque a gente entende que esse território tão vasto, existe múltiplas infâncias. Não é só a infância urbana, não é só a infância rural, mas tem a infância quilombola, extrativista, pescadores, indígenas, de terreiro. E quando a gente vai fazer um trabalho para a infância, a gente tem que entender essa multiplicidade de infância. Então, muitas vezes, o que nós observamos enquanto assistência social? Vamos fazer uma visita domiciliar, trazer uma brincadeira engessada, que é algo que não cabe ali com aquela cultura local, ou com aquele território que a família está vivenciando. Então, eu tenho que olhar para esse território tão rico que é Maranhão, e às vezes tão estigmatizado como um lugar feio, como um lugar pobre, mas é o lugar que a gente cresceu, é o lugar que a gente brincou, às vezes na areia, às vezes usando pulseira de bananeira, de peão, de carrinho, é onde a gente se desenvolveu. Então, a gente tem que aprender a olhar para esse território e ver que aquela criança ela tem capacidade. E o brincar não tem a ver com brinquedo, tem a ver com a brincadeira, com aquele espaço. Eu olho para uma casa em extrema pobreza, uma família, não tem um brinquedo, mas tem uma caixa de papelão que para a criança vira múltiplas coisas. Tem um quintal que dá para ela correr, tem um pé de árvore que dá para ela subir. Então, esse é o ideal, que a gente olhe para essas infâncias, mas respeitando as múltiplas infâncias. O que acontecia enquanto programa Criança Feliz? A gente trazia atividades que eram urbanas, que não se encaixavam com a zona rural. Ou às vezes brincadeiras, entendia-se que era confeccionar o brinquedo para que a brincadeira fluísse, enquanto dentro do território indígena, por exemplo, eles têm os próprios artifícios, não sei qual é a palavra certa, mas tem o próprio objeto deles, da cultura, que vai desenvolver aquela criança, a audição, né, tipo um chocalho que eles têm que desenvolver a audição. Nós temos uma visitadora, vários visitadores indígenas, mas que mostram dentro da sua própria cultura como incentivar e desenvolver essa criança, né? Esse é o olhar. Então, eu quero só complementar um pouco da fala da professora, né? Quando fala das linguagens da criança, a gente está pensando o tempo inteiro em políticas para a primeira infância, mas às vezes não para ouvir esse público, que de fato esse público quer, o que ele anseia. E a criança está falando o tempo inteiro. Não é porque ela é de 0 a 6 anos que ela não fala. Ela pode não falar a linguagem propriamente coerente que a gente tem, mas ela balbuceia, ela fala através de gestos, e nem sempre ela é interpretada da melhor forma. Vou te dar um exemplo, que dentro das atividades do programa Criança Feliz, nas formações que a gente teve em Brasília, falou muito ao meu coração. Uma criança, por exemplo, ela joga um brinquedo no chão, aí você pega. Aí ela joga de novo, você pega. O que na maioria das vezes acontece com os pais? Irritabilidade. Essa criança, ela está me provocando. Sabe o que a criança está querendo comunicar de verdade? Olha como eu sou importante. Meu pai e minha mãe estão parando tudo que está fazendo para pegar aquele brinquedo. E eu jogo de novo, porque eu estou tendo atenção, eu sou amada, eu sou importante. Então, a gente tem que ter esse olhar para a primeira infância, não com aquilo que a gente acha, mas olhar de fato o que ela está querendo comunicar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, a criança comunica através de desenho, através de gestos, de balbuceios. Então, a gente tem que olhar de fato para essa criança e saber o que a gente pode fazer para que ela se desenvolva melhor.
A gente está conseguindo Nesse entender sentido, melhor, Nelise? eu queria complementar também com 2 experiências que eu acho que vale a pena, assim, de escuta das crianças, né, para a construção de políticas públicas. Belém, ela tem uma experiência que desenvolve já há alguns anos de um congresso de crianças, de verdade, estive lá e eu vi isso. Isso é liderado ali pela Secretaria da Educação, né, mas eles fazem plenarinhas nas escolas sobre a escola que queremos, né, quais as questões na escola que eles não gostam, que eles gostam, e isso depois tem um grande encontro na cidade com o prefeito, com os secretários, então é uma experiência muito interessante por meio do desenho e da escuta, né? E também aqui o município de São Luís também teve uma experiência, né, durante o processo de elaboração do seu plano municipal da primeira infância também, que é o que se está previsto e que a gente estimula, né, que para a orientação do plano da primeira infância, como você disse, as pessoas sejam escutadas, tanto as famílias, comunidades, também as crianças, e eles fizeram alguns espaços de escuta também para as crianças da cidade. Então, qual talvez seja o maior desafio, a maior dificuldade? A gente falou assim em vários elementos que, do ponto de vista do cognitivo, desenvolvem, estimulam, e é possível até compreender, até mesmo a questão das emoções, mas qual que é o maior desafio dessas áreas que a gente fala, cognitivo, emocional, seja da saúde, para que a gente possa garantir, eu sei que é uma perspectiva integral de todas elas, mas qual talvez seja que a gente está mais distante de conseguir? Fábio, eu vejo o respeito à singularidade da infância. A gente adultiza muito a criança. Assim, é o meu olhar, a gente pensa, mas as singularidades. Criança brinca, criança cria, criança produz, mas qual é o espaço? Porque a escola ingessa numa rotina, de tantas horas é isso e aquilo. Quando a escola, à medida que é mais elitizada e financeiramente mais, né, mais ainda o menino e o tempo dessa criança. Né? Então eu digo, as singularidades. Né? Você vai conversar, eu acompanho um trabalho em Santa Luzia do TID, com professores da zona rural, e fiquei encantada com a professora Elke, ela mora muito distante. Aí eu disse, Elke, conta o que tu fizeste na Semana da Criança. Aí eu digo, tu filmaste? Que eu pedi que eles filmassem. Tá? Aí ela vai mostrar. Gente, as crianças na maior alegria do mundo, brincando onde? Um monte de areia. E essas crianças fazendo tudo. Depois numa carroça. E as crianças, as gargalhadas. Aí eu digo assim, um estranho ou alguém chegando e dizer que a Elke é maluca, né? Botar aquele menino. Mas a felicidade daquelas crianças, depois na hora da avaliação, aí elas na rodinha dizendo que elas mais gostaram. Se sujar na areia, a outra fazer um castelo, a outra molhar e jogar, sabe? Coisas que às vezes a gente não dá oportunidade para a criança mostrar o que ela gosta, o que ela faz, o que ela faz muito bem. Então, essa singularidade do que é ser criança. O respeito até naquele momento de não querer fazer nada, né? O que é difícil, porque o adulto fica oferecendo coisas, quando na verdade ele pode fazer uma série, quando você diz, pegou uma caixa, arrastando uma caixa, a fantasia é tão forte que ela transforma num carro, um caminhão, aí vem o universo todo de informação que ela tem, como é que ela percebe o mundo, o que ela viu, o que ela aprendeu. Aí a gente fala tanto nas experiências, e às vezes a gente não cuida dessas experiências que a criança tem. Bom, a gente está chegando já no final do programa. Eu queria deixar 1 minuto para cada uma de vocês fazerem considerações finais ou falar sobre algum ponto que a gente não tocou aqui nesse debate de hoje. Começando por você, Juliana. 1 minuto só, viu? Tá. Quero agradecer esse espaço, né, de escuta, de discussão, agradecer minhas colegas, que eu aprendi muito com vocês aqui, e dizer que é muito importante esse diálogo pela primeira infância. Apesar que a primeira infância já vem sendo debatido há muitos anos, a gente vê que ainda tem um estigma sobre essa fase da vida do ser humano, que é muito importante. Então, quanto mais a gente conversar, mais a gente trouxer essas discussões, outros olhares, né, estar olhando de fato para essa criança como um sujeito de direito na sua integralidade, na sua totalidade, nós vamos conseguir avançar e ter adultos muito mais desenvolvidos. Não esperando só a sua fase adulta, mas entendendo que ele tem o direito de crescer saudável e se desenvolver. Obrigado, Nelise. Muito bom, obrigada.
Eu gostaria então de agradecer também a todos a conversa e também dizer, estimular, né, os que estão nos assistindo, a comunidade como um todo, o poder público, a universidade, para que a gente olhe, né, para todas essas dimensões da criança de maneira integral e que a gente some forças aí para os principais desafios atuais, né, com relação à saúde principalmente, a segurança alimentar e a imunização, na educação, né, a garantia de que todas as crianças tenham acesso, né, à creche, à pré-escola. Acho que esse é um desafio bastante atual também, e que estando nas escolas, né, como que a gente trata dessas individualidades, dessas diferentes culturas. Eu vejo a escola também como um grande mediador, né, das diferentes universos ali das famílias e das crianças, e também na questão da proteção à violência, né, esses são os principais frentes de trabalho com o Unicef também, então também gostaria de colocar isso aqui para as parceiras e para demais parceiros que estão nos ouvindo, contem com a gente para trabalhar nessas questões. Obrigada. Obrigado. Heloísa, por favor, considerações Em primeiro finais. lugar, agradecer esse encontro, né, porque conhecer pessoas com essa sensibilidade, esse compromisso que é político, né, é ético, é técnico, isso é muito importante, porque já é abrir portas para alianças e para a gente fortalecer. E dizer que a escola, ela tem um papel muito importante na formação da pessoa. Por isso que ela não precisa ficar só no aspecto cognitivo, mas que esteja aberta ao social, ao emocional, ao afetivo, ao físico, e que dê a oportunidade da criança viver a infância. Porque quando nos perguntam o que você mais gostava de fazer, vem as brincadeiras da infância. Então não vamos deixar que nossas crianças se desencantem tão cedo de viver feliz, né? Deixe de sonhar, porque a criança, ela fantasia, ela soluciona os problemas com uma ludicidade. Eu digo, a gente tem que aprender com a criança também a superar uma série de coisas que tem aí. Mas, sobretudo, assim, conclamar o poder público, né? Os professores, os gestores, a zelar pela infância de qualidade. Porque a gente paga um preço muito alto, a sociedade. Porque aqui e agora a criança não pode esperar, não. Hoje ela tem 1 ano, daqui a 2 anos ela já vai para outra, né? Então a gente precisa se comprometer, mas realizando mesmo. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece a presença de vocês Obrigada. mais uma vez. Bom, chegamos ao fim do programa Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.